Isso é inquisição. Portanto, nós estamos vivenciando um atentado continuado ao Estado de Direito e os seus efeitos estão aí. E parece que com 6 gigabytes dá para fazer alguma biblioteca para aprender e para aprender também. O senador petista Humberto Costa, apelidado de Drácula na planilha da construtora corruptora Odebrecht, surge em defesa do gabinete paralelo do ministro Alexandre de Moraes, desencadeando uma reação em cadeia entre os senadores, que se posicionaram contra os métodos de operação do ministro, deixando o discurso do senador petista à deriva. Veja. É absolutamente desprovida de base essa acusação de que a Justiça Eleitoral agiu, abre aspas, fora do rito, fecha aspas, na condução das investigações sobre os escandalosos crimes praticados pelo ex-presidente Bolsonaro e seus comandados nas eleições de 2022. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral à época, assim como qualquer juiz eleitoral, tinha poder de polícia para o exercício das suas atribuições, sem a previsão de qualquer formalidade para isso. Foi uma surpresa impactante a divulgação, mas não foi para mim, presidente, uma surpresa o que já se percebe neste começo de divulgação que é feita. É um começo que está sendo feito, mas que revela não o espírito da justiça brasileira, mas sim o ativismo de quem quer, a qualquer preço, intimidar, silenciar e impedir que nós saibamos a verdade completa. E sem nenhuma inovação, quero dizer que o que mais me choca é ver a passividade com que nós anotamos o seguinte: o inquérito 4783 é uma aberração jurídica. E ele já completou 5 anos e meio. Não tem objeto, senadora Ana Amélia, senador Oliovisto, senador Paim, senador astronauta Marcos Pontes. Isso não existe, não tem objeto. Foi aberto com base num artigo do regimento interno do Supremo e hoje serve como porta de uma inquisição aleatória, que não tem nenhum critério para a escolha de quem é o convocado. E é ele que escora, é ele que suporta as eventuais descobertas do tal serviço de inteligência, que também não tem fundamento legal na sua criação, do TSE. Esta denúncia, que teve o seu ponto inicial ontem, feita pela imprensa brasileira, ela não se esgotou. Nos próximos dias, certamente outras porções desses 6 gigabytes, isso é uma senhora biblioteca, senador Oliovisto. 6 gigabytes é uma senhora biblioteca. Dá para aprender muita coisa. E dá para se surpreender com muitos personagens que ainda não apareceram. Mas, ao longo desta próxima novela, que eu espero que não seja censurada, vai que alguém ache que isso é um atentado, que divulgar isto seja um atentado contra a democracia, ou um golpe de Estado. Vai que alguém decida isso e nós sejamos privados de conhecer a verdade da intimidade dessas investigações, das suas entranhas, que já se revelam nada imparciais. Isso já foi mostrado e confirma o que muitos de nós ou desconfiávamos ou já tínhamos visto. A reportagem, presidente, trouxe provas daquilo que nós estamos denunciando há meses, há anos, desde quando foi instaurado o interminável inquérito das fake news, que hoje a gente tem certeza foi criado para perseguir a direita. Está clara a evidente atuação política do ministro Alexandre e agora precisamos saber quem mais colaborou com ele. Quem mais? Não acreditamos que isso tenha sido um ato isolado de um único magistrado. Vamos entrar com o pedido de impeachment, mas não vamos parar por aí, pois é preciso conhecer todo o modo de operação do ministro e de seus auxiliares. Os áudios divulgados, e a gente sabe que os áudios divulgados é apenas o início de tudo, porque pelo que os jornalistas falam, é um número enorme de documentos, uma quantidade enorme de áudios, nós vamos precisar entender o que de fato aconteceu. É muito grave a cooptação dos juízes auxiliares
para trabalhar contra determinado grupo político. Eu acho que não existe um caso precedente no Brasil. Não existe um caso precedente no Brasil. Esses magistrados também devem responder por isso. Eu estou apresentando agora à tarde, estou protocolando no CNJ, um pedido de apuração em relação ao juiz auxiliar. Ao juiz auxiliar, que já foi identificado e que os áudios estão divulgados, nós já estamos pedindo, e eu quero solicitar aos nobres pares que queiram assinar o documento que eu estou encaminhando para o CNJ, porque o ministro vai ter que ser por meio de impeachment, mas os juízes auxiliares, nós temos o foro competente, que é o Conselho Nacional de Justiça. O que vimos até agora foi a criação de um verdadeiro gabinete paralelo ao STF e ao STE, com uma estrutura que tinha superpoderes de exercer funções do legislativo, do executivo, do judiciário, da polícia e até do Ministério Público. Todo esse esquema demonstra a necessidade de um freio, de arrumação, para que seja restabelecida a harmonia entre os poderes, conforme prevê nossa Constituição, presidente. E esse freio de arrumação começa com o impedimento de quem continua a tensionar as relações. Já estava na hora, até ontem eu defendia o esquecimento, até ontem eu defendia uma proposta de anistia, de conciliação, de diálogo. Até onde eu sonhava que aparecesse alguém como ponte, para fazer ponte entre todos nós, a gente virar a página e a gente seguir. Amanheci hoje pensando diferente. Não dá para virar a página. Não dá mais. Depois das notícias apresentadas ontem, não nos cabe virar a página agora. Nos cabe investigar e punir quem, de fato, tensionou até agora as relações entre as instituições. Estamos diante de um grande atentado à democracia, partindo de um magistrado da mais alta corte do nosso país. Portanto, é importante fazer essa diferenciação, porque não se trata aqui, presidente Paim, de direita e esquerda, está muito acima disso. Hoje, nós de centro-direita nos sentimos perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Ocorre, o fato hoje é que as mensagens que são evidenciadas mostram um ministro não apenas desrespeitando todo o devido processo legal, mas usando de artifícios de arapongagem para produzir, inventar crimes contra aquelas pessoas que na cabeça dele, ele não gostava. Então ficou muito claro que ele, na qualidade às vezes de vítima, também era o juiz, era o delegado, que escolhia quem seriam os investigadores e que predeterminava os alvos que ele queria. E é constrangedor ainda vê-lo tentar justificar alguma coisa em nota e agora em imprensa. Eu lamento profundamente que o Supremo, mais uma vez, não compreenda que não estamos aqui numa discussão de esquerda ou direita, mas e que vá numa linha de defender o indefensável, alguns desses ministros, melhor dizendo. E o Alexandre de Moraes acabou de dar uma entrevista dizendo que esse era o caminho mais eficiente. Qual o caminho mais eficiente? Ele diretamente por WhatsApp dar ordens para esse grupo de investigadores que ele escolheu, predeterminando os alvos, já predeterminando inclusive a punição. Olha, investiga, junte material, que se eu encontrar alguma coisa vai ser multa. Encontra uma coisa robusta que eu quero multar. Isso é completamente fora de qualquer caminho mais eficiente. E muitos aqui se lembrarão, agora no 8 de janeiro, em várias das reuniões da nossa CPMI do 8 de janeiro, argumentava-se, como o general G. Dias, que o WhatsApp não era o meio adequado para receber informações que eram passadas do setor de inteligência para ele via WhatsApp. Alegava que não, isso aqui não era o meio oficial, portanto não posso considerar que eu tomei ciência. E agora o Alexandre de Moraes está dizendo que sim, o WhatsApp é um meio de comunicação oficial. Isto tudo está acontecendo por causa do inquérito 4781. Ele é o gerador dos fatos que atentam contra a democracia e o Estado Democrático de Direito, criado em março de 2019, sem objeto, sem tipificação de crime. É a Inquisição. E o que é pior, a semelhança da Inquisição. Um chefe que escolhe, tipifica o crime, condena e é irrecorrível. Isso é a Inquisição. E lembro, a Inquisição durou 600 anos. Foi enterrada em 1822, sem funeral, e nunca homenageou nenhum dos seus chefes.
nunca homenageou nenhum dos seus chefes, nunca santificou nenhum deles. Torquemada não foi santificado. Portanto, nós estamos vivenciando um atentado continuado ao Estado de Direito e os seus efeitos estão aí. E parece que com 6 gigabytes dá para fazer alguma biblioteca para aprender e para aprender também. Obrigado, senador Amin. Eu só, aproveitando a parte desses 6 gigabytes, eu quero fazer aqui a leitura de um dos diálogos publicados hoje aqui pela Folha de São Paulo entre o Ayrton Vieira, que era o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, e o Eduardo Tagliaferro, que é o perito. E aqui o Ayrton se dirige ao Eduardo assim: boa noite, Eduardo, tudo bem? O ministro pediu para verificar o mais rápido possível as redes sociais dos deputados bolsonaristas. Os nomes envia abaixo. Ver se estão ofendendo o ministro do Supremo. TSE, divulgando fake news, fake news, segundo os critérios dele, etc. Para fins de multa, senador Cajuru. Então ele manda que o material seja produzido, já dizendo qual vai ser a punição. Isso não é papel de magistrado. Ele escolhe os alvos e manda produzir dossiês e inventar crimes contra eles, por pessoas que ele já escolheu para fazer a investigação. Não tem nada de meio legal aqui, de caminho mais eficiente. Tem direcionamento para fuder alguém. Desculpa a expressão, presidente. E aí chamar, inclusive, a lembrança do próprio senador Rodrigo Pacheco, à época não ainda presidente, eu, Vossa Excelência e o senador Rogério Carvalho, lá na CCJ, eu era suplente, fui chamado a ser titular pela minha opinião, e lembro que nós três, Flávio, eu, o presidente e o Rogério Carvalho, fomos aqueles que fomos contra. Em 2019, no começo da legislatura, no começo do nosso governo, nós nos posicionamos contra a CPI contra o Judiciário. Eu, por razão política, eu entendia que nós íamos subverter a agenda do país, a agenda pela qual o presidente Bolsonaro fora eleito, nós a retardaríamos ou não conseguiríamos fazê-la. E, por outro lado, não achava que naquela época já era o momento de criar uma CPI contra o Judiciário. Mas muita coisa aconteceu, Cajuru. E como disse aqui o Girão, água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. O presidente está insuportável. De lá para cá, nós estamos vendo um processo em que dezenas, centenas de pessoas estão sendo condenadas quando sequer deveriam ser processadas no Supremo Tribunal Federal, porque nenhuma delas tem foro privilegiado. O Brasil assiste estupradores terem menos pena do que brasileiros comuns que botavam a Bíblia debaixo do braço e estão sofrendo. Esse vazamento agora, desses áudios, dessas comunicações, expõe o que nós já suspeitávamos, que o poder da República trabalhou flagrantemente contra uma candidatura e a favor de outra. E como disse aqui o Girão, independente, Cajuru e a mim, de simpatias pessoais, o ministro, ele praticamente caçou um senador da República. O que adianta você dizer, não, você continua com o mandato, mas você deve 50 milhões de reais, eu não tenho. Então, qual é a consequência? Tudo aquilo que for para conta vai ser sequestrado. Então, se o senador da República, a ele não é permitido mais usar as estruturas que o Senado confere para a ação parlamentar, na prática ele está caçado. Por isso, senhor presidente, chamando a atenção de que nesses 6 anos e meio, assim como disse o senador Flávio Bolsonaro, eu também me comportei sempre achando que o confronto não seria a melhor arma, que era preciso construir uma alternativa democrática para que esse excesso pudesse ter fim, mas não tem fim. A gente assiste um dia atrás do outro, ministros falando de tudo e todos em qualquer lugar. Nós propomos aqui a anistia, o projeto anistia, a emenda constitucional é minha. Lá o ministro em Portugal já disse que não há clima no Brasil. Não é para isso que eles estão na corte. Por isso eu quero adiantar que dessa vez os limites foram quebrados e a minha assinatura constará nesse pedido que faremos em conjunto. Enquanto os corredores do poder ecoam com acusações e defesas, o novo mistério se desdobra diante dos olhos atentos dos brasileiros. Para além das revelações explosivas da Folha de São Paulo sobre esquemas no STF e no TSE, destinados a perseguir pessoas ligadas a Jair Bolsonaro, surge uma questão intrigante: a origem das mensagens de texto e áudio que documentam o escândalo. O jornal esclarece que não foi obtido por vazamento ou invasão de hacks, mas sim de um celular, alimentando suspeitas de que o aparelho foi cedido por um dos personagens
centrais do escândalo.